mas são coisas do passado. Vou deixar. O que desfez nosso amor são coisas do passado. São coisas do passado. Coisa do passado, tô melhor sozinho, não pago. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é. Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Coisa do Passado. Meu nome é Carla Menegatti, sou doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje, para nossa apresentação, a gente vai fazer mais uma dinâmica, né? Existe uma expressão em inglês que diz assim: eu não estava esperando a Inquisição Espanhola. Nobody expects the Spanish Inquisition. Galera fala isso quando é bombardeada assim por perguntas muito esquisitas. A gente vai responder qual pergunta faria a gente dizer que não estava esperando a Inquisição Espanhola. No meu caso, a primeira que me vem à cabeça é: esses olhos são seus mesmo? E aí eu passo a bola para o Murilo. Olá, meu nome é Murilo Dias Winter, sou doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a pergunta que eu consigo lembrar foi uma vez quando eu dava aula para o ensino básico, que um aluno meu pediu o que eu mais gostava num sanduíche. E até hoje eu não consigo responder porque eu não consigo dividir o que é gostoso do sanduíche para mim, que eu gosto dele na totalidade. Então foi uma pergunta de cunho filosófico e gastronômico que me faz pensar até hoje. Então, eu sou Joselito Zala, sou doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma pergunta que eu não estava esperando foi lá no início da minha experiência como docente, com a minha primeira quinta série, em que eu me apresentei e um aluno perguntou: "Professor, o senhor também trabalha ou só dá aula?" E hoje, gente, nós temos um convidado especial para participar do programa. É o Lucas Monteiro. Ê, Lucas! E... Seja bem-vindo e te apresenta aí para a galera, por favor. Oi, pessoal. Oi, colegas. Eu sou o Lucas Monteiro, eu sou doutor em História pela Universidade de Évora. Eu acho que a pergunta inquisitorial, no meu caso, não seria uma, mas seriam várias perguntas que eu tinha uma aluna no ensino médio que sempre fazia sobre aqueles detalhes mais cabrosos da história que a gente não sabia nunca responder, sobre tipo qual era o tamanho da faca que matou o Judas, teria, né, denunciado César, ou várias perguntas que eu nunca sabia responder, até que um dia eu estava preparando uma aula e era sobre a Revolução Russa, e quando eu fui falar lá, bom, o Lenin morre, a transição do Lenin para o Stalin, eu pensei, ela vai perguntar sobre o que o Lenin morreu. E aí eu fui atrás e descobri, e fiz até uma pausa para ela perguntar durante a aula. Eu falei, então o Lenin morreu, fiz a pausa, e lá foi ela. Professor, do que o Lenin morreu? Aneurisma cerebral. E aquele dia eu consegui ganhar dela. Muito Muito bem. bem. Bom, Então, gente, vamos para o tema de hoje. Durante séculos, o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição, usou de seus poderes para controlar as crenças e os corpos de mulheres e homens, delimitando o que era a verdadeira fé e como deveriam se comportar os verdadeiros cristãos. A Inquisição excluía da comunidade da fé todos aqueles que abraçassem formas diferentes de crença, as chamadas heresias. Seus poderes de perseguição ao diferente incluíam desde a obrigação de que o culpado assumisse publicamente seu desvio, passando pela excomunhão, até a temida morte na fogueira. Junte-se a isso o incentivo à delação, que transformava cada um em fiscal do comportamento alheio, gerando um clima de controle constante onde todos observavam a vida de todos e qualquer presunção de privacidade é vista como desejo de perversão. Apesar de, em territórios controlados pela coroa portuguesa, a Inquisição ter sido extinta em 1821 e de que o Vaticano hoje mantém a instituição sob outro nome, o da Congregação para a Doutrina da Fé, e com finalidades muito mais limitadas, essa instituição ainda é responsável pela excomunhão daqueles que vão contra seus preceitos. No recente caso que envolveu a gravidez de uma menina de 10 anos em razão dos abusos sexuais que sofria desde os 6, a determinação judicial de que fosse realizado um aborto, baseado em 2 dispositivos legais que garantiam esse direito à vítima, levou manifestantes católicos radicais a se manifestarem. Entre argumentos em defesa da vida e do feto, circulavam ameaças de danação divina e de excomunhão àqueles que viabilizassem a interrupção da gravidez. Curiosamente, o médico responsável pelo procedimento
já havia sido excomungado em outra situação 2 anos atrás, ao realizar procedimento similar. Então, gente, o tema é Inquisição é coisa do passado? Então, gente, o Lucas está aqui porque ele é um especialista em temas relacionados à Inquisição na América Portuguesa. Lucas, tu pode contar um pouquinho para a gente como é que é essa área de estudos na história aqui no Brasil e como tu chegou nessa área? Bom, pessoal, a área de pesquisa inquisitorial aqui no Brasil, ela, por acaso, ela é bastante vasta, né? Aqui no Rio Grande do Sul não é um tema muito recorrente na nossa área de pesquisa, né? Mas o pessoal do Rio de Janeiro e principalmente do Nordeste, eles pesquisam muito sobre esse tema, principalmente porque foi, digamos assim, a área com maior espaço de atuação da Inquisição aqui no Brasil, né? Sim, a Inquisição esteve no Brasil, mas não como a gente está acostumado a ver, com tribunais, com inquisidores, né? Ela acabou atuando de outras formas que a gente vai conversar a respeito hoje. E eu ingressei na pesquisa inquisitorial justamente por esse aspecto da presença da Inquisição aqui no Brasil, né? Então eu tive contato com uma obra raríssima, que é o Livro das Confissões da Bahia, mas esse é um livro raro, de uma edição do Capistano de Abreu de 1930, e pesquisando na biblioteca da URGS, né, descobri que existia um exemplar desse livro, né? E a partir dali tive contato então com o Livro das Confissões, né, das pessoas que se confessaram, digamos assim, ao representante da Inquisição aqui no Brasil. E a partir dali eu comecei a me interessar e fiz a minha primeira pesquisa de trabalho de conclusão ali, né, sobre esse livro. Depois avancei mais adiante no mestrado, onde acabei escrevendo sobre a presença da Inquisição aqui no extremo sul, né, no Rio Grande do Sul. Destrinchei alguns processos que a gente tinha aqui para o Rio Grande do Sul. E depois, mais avançado, acabei ampliando isso e estudando um pouco sobre as formas que os tribunais da Espanha e os tribunais de Portugal, então como que esses tribunais eles acabavam colaborando entre si para poderem perseguir as pessoas que eram os principais desviantes, né? Então, o meu caminho aí para essa pesquisa inquisitorial é mais ou menos esse. Para nos trazer um panorama mais geral da Inquisição, nós convidamos o professor Ângelo Assis, que é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, professor da Universidade Federal de Viçosa e pesquisador da Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, da Universidade de Lisboa. Ângelo, pode mandar áudio. Olá, fui convidado para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que muitos já ouviram falar, mas que talvez não saibam direito o que significa, que é a Inquisição. Então, para começo de conversa, o que foi a Inquisição? A Inquisição foi um tribunal eclesiástico, ou seja, um tribunal religioso para o controle da fé católica. Ele agia somente sobre os católicos. Podemos dividir a Inquisição em 2 grandes momentos. Um primeiro, mais pontual, que é a Inquisição medieval. Exemplo da Inquisição medieval é o processo contra Joana d'Arc, na França, e o livro que depois foi adaptado para o cinema, O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que retrata bem como que essa Inquisição funcionava. Um segundo momento seria a Inquisição moderna, né? A Inquisição moderna ela atuou basicamente em 3 grandes espaços: Portugal, Espanha, Itália e os seus domínios. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o caso espanhol e o caso português. Na Espanha, a Inquisição foi criada em 1478, no Reino de Castela, e foi um dos elementos fundamentais para o processo de unificação não só do território do Reino Espanhol, mas também da fé católica naquele espaço. Em Portugal, a Inquisição é criada em 1536 e vai funcionar até 1821, ou seja, durante 285 anos. Portugal tinha 4 tribunais inquisitoriais, 3 no reino e um fora dele. Os tribunais que funcionavam no reino eram Lisboa, Évora e Coimbra. E fora do reino, havia um tribunal em Goa, nos domínios portugueses da Índia. Quais foram os principais crimes perseguidos pela Inquisição? Há uma longa lista, eu vou citar alguns dos principais apenas: judaísmo, islamismo, luteranismo, desvios sexuais de todo tipo, como práticas homoeróticas, comportamentos libidinosos, sexo fora do casamento,
crimes de solicitação, práticas mágico-religiosas, ofensa ou desrespeito aos símbolos cristãos, questionamento dos dogmas da igreja, como se Jesus era ou não Messias, se Maria era ou não virgem, a existência do Espírito Santo, a infalibilidade do Papa, entre tantas outras. No Brasil, a Inquisição atuou de duas formas principais. Primeiro, através do envio de visitações e depois, através da ação dos familiares e comissários do Santo Ofício. As visitações mais conhecidas foram 3. Uma primeira entre 1591 e 1595, que visitou as capitanias de Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Uma segunda visita entre 1618 e 1620, que visitou Salvador e o seu recôncavo. E uma terceira entre 1763 e 1769, que visitou a região do Maranhão e do Grão-Pará, no norte da América Portuguesa. Além das visitas, a Inquisição foi aos poucos criando uma grande rede de representantes oficiais que coletavam denúncias, prendiam pessoas, né, buscavam informações que pudessem ser úteis para manter a norma da fé e enviar essas informações e essas pessoas, se fosse o caso, para Portugal. Né? Quem fazia isso eram os familiares e comissários do Santo Ofício, né? Espalhados por toda a América Portuguesa. Ao todo, a Inquisição processou 1.076 pessoas ligadas ao Brasil, ou que nasceram, ou que eram moradores, ou estavam de passagem pelo Brasil. Né? 778 homens e 298 mulheres. O principal motivo das prisões no Brasil era a chamada suspeita de criptojudaísmo, ou seja, prática oculta do judaísmo. Né? Nessa sociedade, qualquer um que mantivesse comportamentos considerados ameaçadores à fé católica poderia ser denunciado. Né? Quem tiver interesse em buscar informações sobre a Inquisição, há uma vasta bibliografia publicada. Né? Eu vou citar alguns exemplos aqui. O Diabo e a Terra de Santa Cruz, da Laura de Melo Souza, Trópico dos Pecados e Confissões da Bahia, do Ronaldo Vanfas, Cristãos Novos na Bahia, da Anita Novinsky, Agentes da Fé, da Daniela Calainho, Nas Malhas da Consciência, do Bruno Feitler, Macabeias da Colônia, do Ângelo Assis, que sou eu, A Última Inquisição, do Ilan de Matos, A Inquisição Não Está Aqui, do Lucas Monteiro, e Descendentes de Eva, de Marcos Reis, além de vários e vários outros livros existentes. Uma prova de que a Inquisição continua viva, embora de outra forma, na nossa sociedade, a gente acabou de ver com essa menina de 6 anos, que foi estuprada dos 6 aos 10 anos por um parente, né, e que por lei tinha o direito de fazer um aborto, mas que parte da população e até membros de comunidades religiosas se colocaram contra, alegando que aquilo ia contra a lei divina. Ou seja, mostra como que o controle da fé, dos comportamentos ainda existe em nossa sociedade. Um abraço a todos. O áudio do Ângelo é excelente porque ele faz um bom resumo do que foi a Inquisição e algumas coisinhas a gente já pode explorar, né? Por exemplo, ele fala ali da Inquisição espanhola, que se iniciou antes de Portugal, e em Portugal, efetivamente, só em 1536, quando o Papa vai autorizar, e o primeiro tribunal em Lisboa vai ser só em 1540, mas o que acontece é que a introdução do tribunal em Portugal, ele é um resultado direto, a gente pode dizer assim, da introdução do tribunal em Espanha, né? Porque o que aconteceu em resumo, né? Lá, os reis católicos, né? O Ângelo já até comentou, quando eles fundaram o Tribunal Inquisitorial, eles começaram a perseguir os conversos, como são assim chamados em Espanha, que são os judeus convertidos. E aí o que acontece é que esses judeus convertidos, eles tinham duas opções, ou eles ficavam na Espanha, né, como conversos, e aí teriam que se subjugar, digamos assim, à religião católica, ou seriam expulsos, aqueles que não se converteriam, né? Então, o que aconteceu é que muitos acabaram fugindo da Espanha, né, indo para o lado português, e em Portugal, o rei ele recebeu muito bem esses judeus convertidos, e a partir daí, então, a Espanha começou a fazer pressão direta em Portugal,
para que Portugal, de certa forma, colaborasse com a Inquisição espanhola. Num primeiro momento, a Espanha pressionava para que o rei português deportasse essas pessoas que estariam, em tese, fugindo da Inquisição espanhola, o que o rei português nunca fez, inclusive criava leis que protegiam os conversos no território português. Mas daí entram sempre aquelas questões políticas, né, pessoal? Havia o interesse do monarca em casar com a filha, né, dos reis espanhóis, e para isso voltou novamente a pressão para que ele ou enviasse os cristãos novos de volta para a Espanha ou que criasse um tribunal, né, no próprio território português, né? Então se criou a partir daí toda uma diplomacia, né, que teve influência direta da Espanha. O imperador Carlos V mandou carta direta para o Papa pedindo que se fizessem, né, autorização para que Portugal tivesse um tribunal inquisitorial. E aí, depois de todo esse final desse processo, em 1536, finalmente, Portugal teve, enfim, a sua bula papal autorizando o Tribunal do Santo Ofício em território português. Lucas, esse é um bom ponto para falar de Portugal e Espanha, porque tem diferenças também nas suas colônias, né? Você pode falar que na América Espanhola existiam tribunais, mas na América Portuguesa só tinham visitações. Como é que funcionavam essas dinâmicas? É interessante, porque no caso da Inquisição Espanhola, desde o início, ali, a partir da ocupação espanhola no território do espaço americano ali, já houve as primeiras movimentações de criação dos tribunais na Espanha, né? Nesse sentido que foram criados os tribunais de Cartagena, do México e o de Lima. No caso do Brasil, Portugal sempre teve uma postura diferente. Por mais que se tivesse pedidos que se abrissem tribunais aqui no Brasil, nunca foi desejo do monarca em abrir também. O que é bem interessante, até em contraponto com a própria postura de Portugal com relação às outras colônias, porque na Índia, por exemplo, ele criou um tribunal inquisitorial em Goa, que acabava sendo um tribunal completamente à parte, né? No caso do Brasil, assim como todos os domínios ultramarinos portugueses, ficou sob a jurisdição do Tribunal de Lisboa. E aí, o que é interessante é que essa primeira visitação do Santo Ofício, que ocorreu a partir de 1591, que foi a primeira, depois nós tivemos uma segunda em 1618, e depois uma lá na segunda metade do século XVIII, já é dentro de um contexto de união dinástica. Então, a perseguição mais rigorosa por parte até da monarquia espanhola fez com que as visitações ocorressem no Brasil. Não se abriram tribunais inquisitoriais no território brasileiro, inclusive durante o período da união dinástica, mas começou a cercar melhor e perseguir essas heterodoxias, essas diferenças de comportamento da população aqui no Brasil também, com as visitações, né? Então, o primeiro visitador, que foi o Heitor Furtado de Mendonça, chegou em 1591 e ficou até 1595. A partir daí, ele elencou diversas pessoas, diversas confissões que chegaram para ele, e essas confissões viraram ou não processos inquisitoriais, né? O fato é que, como o tema do podcast, a Inquisição é coisa do passado, essa questão do abuso de poder, ela já era presente na Inquisição há muito tempo, né? O Heitor Furtado de Mendonça, ele chegou aqui apenas para coletar, né, informações, coletar denúncias, coletar confissões, mas ele extrapolou completamente a ideia, né? Abriu processos que não era para ele abrir, instruiu processos que não era para instruir, mandou pessoas presas para Portugal sem que elas tivessem aberto nenhum processo contra elas, porque o processo ele tinha que ser autorizado pelo Conselho do Santo Ofício, que é dentro de uma hierarquia institucional da Inquisição, né? E ele desrespeitou completamente isso, abriu processo sem autorização, mandou pessoas presas sem autorização, ele absolveu pessoas que tinham vários indícios de que eram culpadas, né? Ele condenou pessoas que tinham todos os indícios de serem inocentes. Então, foi uma bagunça que o Heitor fez, né? Tanto que depois ele tinha que visitar outras regiões do espaço no Brasil também, ele tinha que vir para as capitanias do Sul e ele não veio, tinha que ir para Angola e também não foi. Então, foi uma confusão esse Heitor Furtado de Mendonça. Lucas, tu verifica uma mudança nesse sentido de desmando nas visitações que aconteceram depois, ou tem uma tendência, assim, que permanece? Com outro visitador, tu diz? Isso, os visitadores que vêm depois, do século seguinte. Não. Isso foi uma exclusividade do Heitor Furtado de Mendonça, né? Isso é bem estudado, é bem relatado.
E, inclusive, tem algumas outras pesquisas agora que estão saindo sobre os processos que ele efetuou, né, mostrando esses desmandos. O que dá para fazer, talvez, uma boa relação com hoje em dia é a forma como a Inquisição trabalhava, né? A Inquisição, ela tinha como uma ideia de prender a pessoa apenas com um testemunho. Então, se uma pessoa apenas denunciasse, ela era passível do denunciado ser preso. Aí, depois da pessoa presa, havia uma outra forma que, inclusive, a gente pode ver atualmente em alguns processos judiciais atuais, que estão bastante difundidos aí na mídia, né? Que é o fato de manter a pessoa presa, né? Então, mantinha-se a pessoa presa por longo período como uma forma de incentivo à confissão. Então a pessoa chegava lá, muitas vezes, isso inclusive era uma norma processual da Inquisição, a pessoa era presa, mas ela não sabia por que ela estava presa, ela não sabia quais eram as denúncias que tinham contra ela e muito menos as pessoas que tinham testemunhado contra ela. Então ela entrava lá e o inquisidor começava a perguntar, olha, fez alguma coisa contra a lei católica? E a pessoa disse, não, sempre fui bom cristão, então volta lá para tua cela e pensa um pouquinho mais. Aí passava 2, 3 dias, chamava de novo, tem alguma coisa para confessar? A pessoa, não, e até que a pessoa confessasse. E mesmo a confissão, aí os inquisidores iam fazer uma comparação, né, com aquilo que ela confessou e com os outros relatos que eles tinham colhido das denúncias, né? Então, por exemplo, os cristãos novos, né, que eram os judeus convertidos, não bastava apenas confessar que tinha feito, porque a prática judaica ela nunca era uma prática isolada, nunca era uma prática de uma pessoa só, né? Então, eles sempre começavam a perguntar, tá, mas e quem mais estava contigo? E enquanto a pessoa não denunciasse e não falasse todos os cúmplices, ela não estava fazendo uma inteira confissão, né? E aí o processo simplesmente não acabava. Lucas, e como é que eram as condições assim de obtenção desses depoimentos, né? Tinha expediente à tortura? Como é que isso acontecia? Embora atualmente, né, a gente vá em museus e veja aqueles instrumentos de tortura, né, que é até uma forma de divulgar assim o passado, que existia assim, né? A tortura ela era, digamos assim, o último recurso, né? Não era o primeiro. Então a pessoa ela era instada a confessar, olha, confessa. Se às vezes ela podia confessar, mas como eu disse, né, ela até se não citasse todos os envolvidos, né, e tivesse, por exemplo, eu denunciei o Joselito e disse que comigo estava estava eu, o Joselito, o Murilo e a Carla. O Joselito, na hora que fosse confessar, ele tinha que citar que estava eu, o Murilo e a Carla junto com ele. Se ele cita apenas a Carla e não cita eu e nem o Murilo, por mais que ele tivesse dado todos os detalhes de tudo que tivesse feito, né? Inclusive com a minha participação ou não, né? Se ele não citasse nominalmente, olha, estavam comigo todas as pessoas que os inquisidores sabiam que estavam presentes, a confissão não era tomada como verdadeira. E se isso se permanecesse, aí sim ia para o tormento, como eles chamavam, né? A tortura era chamada de tormento. Lucas, uma coisa que eu estava pensando, sobretudo em relação ao que aconteceu recentemente no Brasil, tu falou muito da perseguição aos judeus, mas quais eram os outros crimes? Olha, o primeiro deles, então, como tu já comentaste aí, era o criptojudaísmo, né? Isso é uma questão que a gente tem até que explicar melhor para todo mundo, que a Inquisição ela perseguia os cristãos, né? Então, se a pessoa fosse judia, ela não tinha nada que ver com a Inquisição. Então, a Inquisição não podia perseguir a pessoa por ser judia. Ela perseguia, sim, aquela pessoa sendo judia, que se convertia ao cristianismo, né? E aí virava cristã nova, e a partir disso continuava praticando as práticas judaicas, porque daí ela estava cometendo o delito de judaísmo. Mas simplesmente por ser judia, ela não poderia ser perseguida. Depois disso, né, conforme foi avançando, a Inquisição praticamente foi abraçando todos os delitos de heterodoxia religiosa, tudo que a gente pode ver que eram destoantes da norma católica. E daí a gente pode ver os bígamos, a gente tem algumas coisas relacionadas a práticas sexuais, como sodomitas, aí tem as blasfêmias, né? Principalmente, né, algumas coisas voltadas para o luteranismo a partir já do Concílio de Trento. O que eu costumo dizer é que, por exemplo,
As feitiçarias a gente poderia colocar dentro de um secretismo religioso. E eu sempre brinco que hoje em dia, se tivesse a Inquisição nos moldes que nós tínhamos, muita gente, muito católico, ia para a Inquisição, porque a gente dessa ideia do secretismo religioso, e isso sempre foi uma tônica no mundo moderno também. Então, se a gente pensar hoje em dia aquela prática bem difundida de pegar o Santo Antônio e botar de cabeça para baixo num copo d'água, aquilo ali era passivo de ir para a Inquisição. Então, a gente pode citar aí o criptojudaísmo como crime, a bigamia, a feitiçaria, os crimes de sodomia, luteranismo, os livros proibidos que eles tinham. Existia um rol de culpas que eram perseguidas pela Inquisição. E muitas delas, às vezes, não estavam nem muito bem claras, né? Isso também as pessoas precisam saber. Muitas vezes nem o próprio inquisidor sabia o que ele estava procurando ali. Ele chamava de feitiçaria algo que porventura não fosse, ou colocava em termos genéricos feitiçaria, e as pessoas iam denunciar qualquer coisa, e ele acabava assimilando aquilo como uma ofensa à norma católica, né? Quando as pessoas eram acusadas e elas eram levadas para Portugal para serem julgadas pela Inquisição, os bens delas também eram tomados, né? Sim, sim, sim. Os bens eram confiscados para custos dos processos. Isso foi bem puxado, Carla, porque no caso do Brasil, as pessoas elas estavam na alçada do Tribunal de Lisboa. Então, o que acontecia é que crime religioso, era denunciado contra elas, elas eram presas e elas tinham que ser encaminhadas lá para Lisboa. E os seus bens eles eram confiscados. E muitas vezes, mesmo que elas fossem absolvidas, praticamente nunca, né? Mas se elas pegassem as penas leves de abjuração, que elas não pegassem nenhuma pena ou de ir para serem relaxadas ao braço secular, que era o termo utilizado para execução na fogueira, né? Porque isso também é outra coisa importante, a Inquisição ela não executava ninguém, ela relaxava ao braço secular. Então, praticamente se fazia toda a cerimônia e depois entregava aquilo às autoridades seculares e eram elas que iam executar na fogueira. A Inquisição não executava ninguém, em tese, né? Mas aí seus bens também eram todos apreendidos e era em tese para pagar as custas do processo, né? Então, muitas vezes as pessoas acabavam recebendo a condenação, estava lá no auto condenatório o próprio confisco dos bens, né? Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente vai ver processos no Brasil colonial que envolvem pessoas que têm alguma fortuna, né? Talvez não grande monta, mas alguma fortuna. Tu que lidou mais com processos, assim, pessoas pobres também eram acusadas pelo Tribunal da Inquisição aqui do Brasil colônia? Sim, 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 sim. Nós tínhamos pessoas pobres que também chegavam no seu hall lá, elas tinham alguns tecidos, algumas roupas e tal, para serem confiscadas. Existia assim. Aqui no Brasil, a prática a gente poderia dizer que a maior parte das pessoas processadas, como elas eram cristãs novas, né, assim como em toda a parte da Europa, eram pessoas já de posses, né? Mas existiam sim pessoas pobres. Nós tivemos escravos que foram processados. Aí qual é o bem que o escravo tem, né? Para pagar as custas do processo, quase nenhum. Nós tivemos índios, né, as feiticeiras, que muitas vezes eram mulheres que também não tinham muitas posses, né, também podiam ser processadas sim. E aí existia todo um rol que elencava, né, as posses que elas tinham, e muitas vezes isso ficava sob a guarda de algum familiar do Santo Ofício, que era um funcionário da Inquisição, né, que se chamava familiar do Santo Ofício, e ele ficava, digamos assim, com a guarda desses bens para futuramente pagar os processos. O que se fazia posteriormente era que eles vendiam esses bens, né, as pessoas iam lá, compravam os bens, e com esse dinheiro que a Inquisição acabava se financiando, digamos assim. Essa figura que tu falou agora é uma figura muito interessante, né, o familiar do Santo Ofício, porque a gente não tinha tribunais inquisitoriais na América Portuguesa, mas a gente tinha essa figura do familiar do Santo Ofício, né, que era um súdito da coroa, que tinha sido, considerado alguém tão conhecedor da fé, a ponto de ser alguém que pudesse apurar possíveis heresias, né. É. E Não, fala. eu ia te dizer, em tese.
Em Em tese, tese, né? porque os familiares do Santo Ofício, bom, vamos explicar, né? Nós tínhamos vários, tinha o corpo de agentes inquisitoriais, que esse era o termo chamado para os funcionários do Santo Ofício. Nós tínhamos aqueles que tinha a maioria, né? Quase todos os funcionários do Santo Ofício tinham que ser membros do clero, né? Tinham que ser membros ali da hierarquia eclesiástica. O único que não, aliás, o único que não era, já estava dentro da norma, né? Eram os familiares do Santo Ofício. E esses familiares do Santo Ofício, as normas para que eles fossem era viver, ter boa fama e ter principalmente como se sustentar. E aqui no caso do Brasil, esse tipo de funcionário, ele foi muito utilizado para pessoas que queriam subir num status social, né? Lembrando que a gente já tinha diversos critérios racistas existentes aqui no Brasil nesse período, e um deles era a limpeza de sangue, né? Que era dentro até da uma questão moderna, bem usual, tanto na Europa como aqui na América. Então, esses comerciantes muitas vezes não conseguiu participar de ordens religiosas mais elitistas, digamos assim, e acabavam tendo o familiar do Santo Ofício sendo uma porta de entrada a uma certa elite, porque para ser familiar do Santo Ofício, eles tinham que participar de todo um processo que investigava a linhagem da pessoa, né? Então, eles iam verificar se ele não tinha nenhuma pessoa que tinha sido condenada pelo Santo Ofício, nenhuma pessoa que era cristã nova, por exemplo, porque não podia ter sangue maculado, de forma que a pessoa que recebia a carta de familiar do Santo Ofício tinha praticamente como um atestado de limpeza de sangue, ó, meu sangue é limpo, não é maculado de nenhuma forma, e a minha família não é envolvida com nada com a Inquisição, era quase como um status social diferenciado, né, para essas pessoas. Eu sou um pouco fascinada, né, por essa figura, desde que eu li as obras do Evaldo Cabral de Uhum. Melo, justamente porque ele vai falando de várias dessas figuras no Pernambuco colonial, naquele mundo açucareiro, e aí ele vai, inclusive, mostrando um pouco do processo esse de investigação, para que essas pessoas recebessem essa dignificação de familiares do Santo Ofício. Ao mesmo tempo em que ele vai fazendo esse paralelo de que esse é o mesmo lugar onde muita gente vem para começar uma vida nova e deixar para trás qualquer possível Uhum. mácula, vamos dizer, né, assim, nesse trajeto da limpeza de sangue, que é uma coisa que a gente um pouco esquece nesse passado, né, brasileiro, mas que tinha uma carga muito forte, né, essa ideia de que a pessoa não podia ter sangue judeu ou sangue mouro em nenhum dos seus antepassados até "X" gerações, dependendo do que ela tivesse pleiteando, né. Exatamente. Eu só ia comentar que rapidamente que a gente lembrar que o Estado português, então, era católico e por isso só podiam adentrar nas colônias quem era católico, né? A gente é um ponto importante. Por isso, a Sim. fiscalização sobre ser cristão novo, ter ascendências judias, por causa de quem podia estar nos territórios portugueses ao redor do mundo. Parece básico, mas a gente tem Isso. que enfatizar esse ponto, né? E o que aconteceu daí no período de dominação ali dos holandeses foi que muitos desses cristãos novos, com a política de liberdade religiosa, né, dos holandeses, eles abriram sinagogas, voltaram ao judaísmo, e depois, com a retomada ali, com a insurreição pernambucana, todos esses praticamente foram processados pela Inquisição, né? Alguns conseguiram ir embora, né. Os que não fugiram. Gente, olha só, eu fiquei pensando na fala do Lucas sobre os processos contra escravos. E, bom, aí tu não tem posses, né, para confiscar nessa situação. Mas eu fiquei imaginando que isso podia ser um grande instrumento de controle social, né? Porque imagina o clima de terror quando chega uma visitação em determinada comunidade e a gente está num momento que, evidentemente, tem resistência, né, à instituição da escravidão por parte dos negros e negras escravizadas e também da população ameríndia. Tu percebe isso nos processos, Lucas? A Inquisição usou também isso? Como é que eram processadas? Quais os motivos também, né? Aparece a questão do sincretismo religioso, a perseguição de religiões de matriz africana.
A maior parte desses africanos indígenas, eles acabaram sendo processados por práticas mágicas, né? Então, em função do sincretismo religioso e das práticas que eles tinham, né? O que é interessante é que, por exemplo, tem um estudo de uma historiadora lá, Daiane, na UNB, que ela demonstra o viés contrário, né? Muitas vezes os africanos indo denunciar o seu senhor como até uma prática de resistência, assim. Então, tinha um senhor que maltratava, talvez, provavelmente, e eles acabavam denunciando, e geralmente aí entra numa outra esfera, né, que é a questão da intimidade das pessoas. Esses livros das confissões, eles têm muita informação sobre o cotidiano, né? Então, os escravos, eles iam denunciar as práticas sexuais proibidas, né, pela Inquisição, muitas delas homoafetivas, né, que pairavam dentro ali do cotidiano e da intimidade dos senhores, né? Então, muitos meninos que eram molestados pelo seu senhor acabavam sendo sodomizados pelo senhor e depois iam denunciar isso para o visitador. Então, tem os dois lados, né? A Inquisição, ela servia tanto para controlar, né, a prática das pessoas, mas principalmente em função até de um termo, né, chamado pedagogia do medo, né? Ela acabava, digamos assim, desfazendo laços, né, que eram laços de amizade, aqueles muitas vezes laços de familiares, fruto desse medo que a Inquisição pegava, né? Escravos denunciavam seus senhores, às vezes as amas acabavam denunciando os escravos por práticas mágicas que elas procuravam, né? Uma das práticas que tu comentou não é exatamente uma prática sexual, mas tem a ver com essa expectativa de privacidade e também com a ideia de que as pessoas tentariam refazer sua vida aqui, né, na América Portuguesa colonial, é a bigamia, né? Porque a gente está falando de uma sociedade em que as pessoas têm que ter sexo só dentro do casamento e que o casamento só pode ser um. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa relação da Inquisição com a bigamia, porque eu sei que é a tua pesquisa e porque eu fiquei bastante interessada, assim. A bigamia, no caso aqui do Brasil, ela respondia à realidade de um mundo em expansão, né? Então, muitos desses homens, eles saíam de Portugal, onde eles eram casados e vinham morar aqui no Brasil, e passavam anos aqui no Brasil, já estavam há 10 anos e não retornavam a Portugal, né? Então nós tínhamos dois lados aí, né? O primeiro lado feminino, que muitas dessas mulheres elas estavam abandonadas, não viam os seus maridos mais, e aí em função disso, pela pera que o marido nunca mais voltava, elas acabavam casando novamente, né? E elas acabavam casando em outra vila, mudavam de vila até para meio que fugir daquelas investigações primárias, né, do juiz eclesiástico para poder casar, né, porque antes de casar era feito toda uma aferição com testemunhas para dizer que essa pessoa não era casada já, e aí no momento, muitas vezes, em que alguém tinha a notícia de que ela estava casada e sabia que ela já tinha um primeiro casamento, acabava denunciando para a Inquisição. Do lado masculino, basicamente a mesma coisa. O que acontece aí, pegando um gancho na tua fala, a questão das relações sexuais só dentro do casamento, é que esses homens vinham aqui para a colônia, né, no caso, e também por longos tempos eles acabavam conhecendo outras mulheres com famílias e acabavam se relacionando com elas, né? E aí eles entravam dentro de um delito, digamos assim, que era bastante grave, que era muito notório dentro das pequenas vilas que nós tínhamos no Brasil colonial, que era o concubinato. Então eles tinham a relação com aquela mulher, eles obviamente mantinham relações sexuais com elas, e isso era público e notório, ao mesmo tempo que era público e notório que eles estavam vivendo dessa forma sem ter um casamento. E aí vinha uma pressão tanto por parte do juiz eclesiástico de que ele casasse novamente, por parte da família da moça, né? Então, o que acontecia muitas vezes é que num mundo em expansão as pessoas estão sempre se deslocando. Então, daqui a pouco vinha um comerciante de Portugal, chegava ali, via ele casado, sabia que a mulher dele estava viva em Portugal e denunciava para o comissário ou para o padre local que ele já era casado, né? Aí eu fico pensando nesse mundo em expansão, quem sai Exato. para essa expansão são os homens, né? Quem fica são as mulheres. A questão da bigamia, ela também é de autodefesa das mulheres, ela foi muito utilizada para se livrar de casamentos indesejados também, né? Então, há muitas mulheres que tinham maridos ou que eram infiéis ou que as maltratavam, enfim, né? Elas recorriam à Inquisição também para se verem livres do marido, né?
and the young man was burned at the stake. One charred black hand was all that was left of him. From that day on, the Hill of Stakes was called Black Hand Hill and was avoided. Pois é, Lucas, falando agora das práticas mágicas, eu estava pensando no nosso ouvinte, né? Que provavelmente quando ouve a palavra Inquisição, vem na memória a ideia também de caça às bruxas, né? E a gente sabe que tem diferença, e inclusive tu já me explicou em um momento que caça às bruxas não é um termo usado para a perseguição mesmo a feiticeiras no período da Idade Moderna. Podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, é uma questão muitas vezes até midiática falar em Inquisição e falar em caça às bruxas, né? Mas no fato é que para o período da Inquisição moderna não era a preocupação dos inquisidores. A principal preocupação dos inquisidores naquele período, eles estavam mesmo era atrás dos cristãos novos. E no caso da feitiçaria, o que a gente pode de repente dizer é que o que eles estavam perseguindo em realidade eram as práticas da cultura popular. A gente pode dizer assim, né? E aí tem dois aspectos, né? Um fato é o lado da Inquisição, que está perseguindo a ortodoxia, e o outro lado é o completo, muitas vezes, desconhecimento que as pessoas tinham do que era realmente ortodoxo dentro da cultura católica, né? Então, a Inquisição ela estava sempre perseguindo esses aspectos da cultura popular, essa forma como a gente tem ali os principais relatos que a gente tem de perseguição à feitiçaria na Inquisição moderna são práticas como essas que eu comentei. Então, a mulher procurava uma negra escrava que fazia uma simpatia simples, como dar 2 nós numa corda para trazer o marido que abandonou ela, enfim. Estava lendo também outras mandingas relacionadas até à própria questão sexual também, né? As mulheres que viam no marido que eram muito eram agressivos com elas, né? E uma das simpatias era, após o sexo, coletar o sêmen, né? Coletar o sêmen e colocar parte do sêmen no vinho do marido para que ele tomasse e ficasse mais calmo. São esses tipos de práticas que a gente verifica nas fontes inquisitoriais, que não necessariamente existiam aqueles sabás, né? Aquela confraria de bruxas, né? Que faziam bruxarias. Eram essas pequenas práticas do misticismo religioso, né? E do sincretismo que eram perseguidas pela Inquisição. Eu queria aproveitar isso que tu está falando para a gente pensar um pouco sobre quem eram essas pessoas que denunciavam para a Inquisição, né? Porque muitas vezes os relatos de denúncia são mais fantasiosos do que realmente o que gerava a denúncia, né? O fato em si. E eu acho que isso também tem muito a ver com a construção de um imaginário sobre o que as pessoas temem, né? Exatamente. A Inquisição ela consegue criar um medo na população que é muito voltado para, como se a gente diria hoje, assim, eu vou livrar o meu, né? Então, porque a maioria dessas denúncias, por exemplo, das práticas religiosas, as práticas de feitiçaria, né, por exemplo, a maioria das denúncias vinham das próprias pessoas que contratavam a pessoa para fazer feitiçaria, né? É impressionante como muitas dessas pessoas elas contratavam e aí tinha muito como tu falou, do imaginário popular e essa religiosidade exacerbada que muitas vezes a pessoa mencionava algo, né? Como é que tu conseguiu fazer com que o meu marido voltasse? Daí a pessoa comentava, foi o demônio que me falou. E aí isso já era um indício para ela dizer, olha, essa pessoa tem pacto com o demônio, essa pessoa fala com o demônio. Isso quando era mais explícito.
Ou então, outra forma era justamente como tu comentou, assim, extrapolar, assim, imaginar coisas que poderiam ter acontecido e que não ocorreram, como o fato do Manuel Inglês, que eu estudo aqui na dissertação. Ele foi, digamos assim, contratado para fazer um trabalho, uma feitiçaria, para trazer o marido de uma das pessoas que contratou ele, e ele foi até um morro, mas ninguém viu o que ele fez, né? Ele andava com um livro debaixo do braço, que era um livro da Bíblia em inglês, né? E aí também causou sobre ele a pecha de ser anglicano e tudo mais, mas ele foi, ninguém viu o que ele fez, mas o que de fato aconteceu é que o marido da contratante acabou retornando, e ela, quando viu que o marido retornou, ela foi direto pro vigário fazer a denúncia, dizendo: olha, esse cara tem pacto com o demônio, porque eu pedi para ele trazer o meu marido de volta, ele pegou materiais, roupas minhas e cinta dele, levou para um morro, e deu 2 dias, meu marido retornou. Isso só pode ser coisa do demônio. Então as pessoas realmente aumentavam essas denúncias de feitiçaria, né? É o pior caso de cliente insatisfeito. Pois é. Não, mas é insatisfeito, mas sem razão, Sim. né? Porque voltou, né? Teve exatamente o que queria. As fumacinha do pecado eu tô tragando. Cê tá curtindo, cê tá gostando, mas abre o olho que aqui sou eu queimando. Sou eu queimando, sou eu queimando. Sou eu queimando na fogueira do pecado. Sou eu queimando, sou eu queimando. Lucas, eu tava pensando enquanto tu falava e da Inquisição moderna, e eu tô lendo um livro que é A Hidra de Muitas Cabeças, né, que fala então da história do Atlântico vista de baixo e dos personagens que são secundários. E eles falam muito de como as expropriações e o desenvolvimento do capitalismo levou a perseguições de determinados grupos específicos na Inglaterra, especialmente mulheres, né? Porque eles queriam controlar a produção das mulheres, então o aborto passou a ser uma prática perseguida e condenada. Esse controle sobre os corpos, sobre a reprodução, como é que funcionava na América Portuguesa? E como a gente pode tocar no Brasil de hoje essas coisas? Então, essa questão das mulheres, então, elas, de início, elas eram, assim, associadas a questões mais divinas, né, com relação à Virgem Maria também, e a deusa Atena. Depois, a questão da mulher começou a ser alterada dentro do ponto de vista masculino em função do desconhecido. Então, o homem, ele via a mulher, fazia uma associação entre a mulher e a natureza muito grande do ponto de vista de desconhecer, né? O homem desconhecia os efeitos da natureza, desconhecia vários fenômenos naturais que não tinham como explicar, né? E da mesma forma as mulheres, né? Tem um livro que é da Natália Já, que é uma historiadora chilena, que faz um estudo sobre as feitiçarias do Tribunal de Lima, e ela mostra isso como que o homem de um primeiro momento associou a mulher com uma questão mais divina, mas depois, pelo desconhecimento de várias questões naturais da mulher, como que a mulher procriava, por que a mulher gerava um ser dentro dela, por que a mulher tinha a questão, por exemplo, da menstruação, e por que em um determinado período a mulher não procriava mais, todos esses desconhecidos, né, foram gerando no homem um certo medo e gerando também a necessidade de controlar de alguma forma a mulher, né? E com o passar do tempo ali, quando os homens, digamos assim, perceberam a sua própria participação na fecundação, né, a ordem das coisas meio que se alterou. Então, se antes a mulher, por gerar a vida, ela era associada com algo divino e depois com até algo meio com medo, com a ideia de que o homem tem a sua parte, a mulher foi colocada para baixo, digamos assim, da hierarquia social, né? Então, os homens passaram a criar uma ideia mais patriarcal e também associar as mulheres com o mal e associar a mulher como um ser perigoso. Então, se de início eles associavam a mulher com uma Virgem Maria ou como a deusa Atena no passado, começou a associar muito a mulher com a Eva, que foi aquela mulher que fez o pacto com o demônio e gerou a desgraça dos homens, né?
E a partir daí também se criou toda uma necessidade de controlar o corpo da mulher, né? Isso que tu está falando, Lucas, é muito importante, né, sobre essa relação entre o medo da mulher como algo desconhecido, né, pelo homem, e dessa necessidade de controle do corpo feminino, né, como uma tendência. Quando eu estava lendo, estudando para nossa conversa, eu li um livro da Silvia Federici, que é uma pesquisadora que fala sobre a caça às bruxas, mais especificamente, e aí ela apresenta dados contemporâneos, assim, atuais, assustadores desse sentido. Por exemplo, que na Tanzânia se estima que cerca de 5.000 mulheres são assassinadas por ano como acusadas de bruxaria. Ela fala também que na República Centro-Africana, né, tem milhares de mulheres presas por acusação de feitiçaria, e em 2016, mais ou menos 100 mulheres foram condenadas, né, mortas pelo Estado em função dessa acusação. Então, aí a gente pensa também, né, o que tem em comum entre esse momento da Inquisição, o momento até anterior da Inquisição medieval, talvez, e esses lugares onde isso está acontecendo novamente. De um lado, a gente tem a chegada de uma lógica comercial, capitalista de produção, né, que desaloja uma população nativa, local, e muda a sua lógica de relação com a natureza, de produção, quer dizer, se instala a propriedade privada, se expulsa essas pessoas desse lugar, e parece que as mulheres têm uma tradição de resistir a essas questões, e junto a isso, né, a gente tem fanatismo religioso, que justifica, então, contra essa resistência feminina e contra esse medo, talvez, histórico, né, do poder feminino, a gente vê os fundamentalismos religiosos agindo muito fortemente. E aí é algo, talvez, até para a gente pensar nas tendências atuais do Brasil. A gente não chega nisso, mas nós temos uma realidade violentíssima em termos de gênero, né? Temos muito preconceito também no sentido de religiões de matriz africana, né? Recentemente, todo mundo deve ter acompanhado que a gente viu, inclusive, traficantes, né, entrando em centros de religião afro-brasileira e destruindo isso em nome de um fundamentalismo evangélico neopentecostal. Então, é algo assustador, né, pensar essas relações. O que tu acha, Lucas, a respeito da questão do fundamentalismo religioso, né, na Inquisição? Dá para traçar esse tipo de paralelo? Dá sim, Jocelito, porque, em suma, um tribunal da Inquisição que persegue a heterodoxia, persegue práticas mágicas destoantes, ele é um braço oficial do fundamentalismo religioso, né? No momento em que tu determina aquilo que é aceito dentro da religiosidade, seja a questão dos corpos, seja a questão de práticas, né, mágicas, isso sim reflete um fundamentalismo religioso. A Inquisição, ela, nesse sentido, ela foi um braço da igreja e um braço da coroa, né, para garantir isso, né? Não quer dizer que eles tenham tido êxito, né? Porque senão não teríamos quase 3 séculos de processos inquisitoriais. Mas sim, a Inquisição, se a gente for analisar esses dados que tu colocou hoje aí, são dados atuais, né, Jocelito? Sim, seria uma forma de fundamentalismo religioso. Eu veria, por exemplo, no caso da menina essa que foi estuprada, tu percebe, até onde eu sei, é mais do lado evangélico, que foi para cima lá do hospital, mas é assim, no momento em que tu menciona que a menina ela não tem direito ao próprio corpo, que foi violentado desde os 6 anos, né? E tu coloca acima disso uma questão religiosa, mais do que a própria saúde mental e física de uma criança de 10 anos, né? A gente não consegue imaginar hoje, tamanha dor que essa criança pode estar tendo. Imagina uma criança de 10 anos gerando um ser vivo dentro dela. A criança não saiu nem da fase da infância ainda, né? E as pessoas promovem esse tipo de acusação e perseguição direta contra o próprio médico ali que está executando a ordem judicial, né? Causa um paralelo bem forte mesmo, né? Eu acho que tem um paralelo importante também, porque existiam esses grupos evangélicos, assim como a gente teve a manifestação de uma ministra evangélica do governo federal, a gente tinha grupos católicos também manifestando na frente do hospital, e a gente teve a manifestação de altas autoridades da Igreja Católica, que é muito mais organizada nesse sentido vertical do que são, em geral, as igrejas evangélicas. Então, a gente vê mais uma vez uma ação em que o Estado e a Igreja
não estão dissociados como a gente imaginaria que deveriam estar na idade contemporânea. De certa forma, o que sempre me chamou a atenção é que tanto a Inquisição espanhola quanto a Inquisição portuguesa, elas eram da Igreja Católica, autorizadas pelo Papa em Roma, mas elas eram subsidiadas pela coroa portuguesa e pela coroa espanhola. Exato. Ela era um braço eclesiástico, mas, por exemplo, era o próprio rei que nomeava o inquisidor-geral, né? Então, ao fim e ao cabo, era um braço político também do governo, né? Gente, eu fiquei pensando nesses nossos paralelos finais agora e dá um certo desespero, né, em relação a essas tendências, mas eu também tenho que dizer que eu fiquei surpreso positivamente com todos os relatos de resistência que o Lucas trouxe, né? Há várias formas de resistir e, inclusive, utilizando a própria estrutura de opressão. Isso é muito interessante. Então, eu estou dizendo isso para ouvinte que está aí do outro lado. Tem muito problema, mas a gente tem como enfrentar esses problemas também. Inclusive, a gente falando do controle feminino e das mulheres, né? As mulheres, elas eram as principais difusoras e perpetuadoras dos rituais judaicos entre os cristãos novos, né? Então, a maior parte das prisões de cristãos novos sempre procurava a matriarca, enquanto não achava a matriarca ou a tia, que era a principal professora das práticas judaicas, os inquisidores não cansavam. Então, até a própria prática de resistência religiosa, né? Digamos, se a gente for olhar para o lado dos judeus, a resistência religiosa frente a uma perseguição inquisitorial, ela era feita por mulheres, e elas acabavam sendo as principais visadas também desse grupo, né? A gente falou aqui de feiticeiras, falamos também de bigamia, mas as mulheres, elas também acabavam sendo o principal alvo dos inquisidores, né? Principalmente em Portugal, porque em Portugal era onde estavam as matriarcas. Quando a gente joga isso aqui para a realidade americana, como vinham muitas vezes apenas os homens, aí a realidade se muda um pouco, né? Porque os homens vão ser presos e vão acabar denunciando seus sócios, porque eles praticavam o judaísmo entre seus sócios de comércio. Mas em Portugal, principalmente, era muito comum a matriarca. Até o livro do Ângelo, que ele citou ali, o Macabés da Colônia, que fala de uma família, né, cristã nova, que foi presa e processada inteira, toda a família foi presa pela Inquisição, e todas as denúncias levavam a avó, né, que era a principal ensinadora das práticas judaicas. Ou seja, a revolução será feminista, né, gente? As mulheres vão nos salvar. Eu boto muita fé. Tomara. Remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Bom, e até agora a gente só falou, né, de coisas ruins da Inquisição. Teria algum ponto que tu ressaltaria, Lucas, como interessante, assim, importante da Inquisição? Hoje, né, Inquisição coisa do passado, e falando sobre as realidades de hoje, uma questão que foi muito tema alguns anos atrás e que agora anda meio calada de novo, que era a questão dos padres que aliciavam menores, e isso, pelo menos, eu consigo comentar que era um lado bom da Inquisição, porque eles processavam todos os padres que faziam isso e não tinha a cobertação, né? Era o crime de solicitação, que era o fato do padre pedir algo em troca para dar absolvição, muitas vezes por mulheres, e no momento da denúncia, todos esses padres acabavam tendo penas bem severas, como degredo para as galés, que era praticamente trabalhos forçados, e é praticamente condenar a pessoa à morte. Então, jogando para o dia de hoje, a gente vê como teve toda aquela crise ali dos bispos e também dos padres, principalmente nos Estados Unidos, né, com aquelas denúncias de estupros que eles faziam com adolescentes e crianças, né? No período da Inquisição, eles também eram alvo também da Inquisição portuguesa e da espanhola. Então, gente, eu aprendi muito com essa conversa com o Lucas. Lucas, brigadão mesmo, né, pela tua disponibilidade, por vir aqui gravar com a gente. Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram bastante. Eu que agradeço o convite e achei muito legal a proposta de vocês. Temos que ter mais propostas nesse campo de história, né? Que bom que vocês tocaram essa ideia do podcast e sucesso para vocês aí na empreitada. Obrigado, Lucas. Foi muito bom. Todo mundo que vai ouvir vai aprender bastante. Eu aprendi muito. Beijos, abraços e carinhos sem ter fim.
Muito obrigado, Lucas. Eu espero que, né, a gente te chame outras vezes para poder continuar o papo em outras temporadas. Meu tchau para todo mundo que estava aqui escutando a gente. Sigam a gente nas redes sociais, é @Coisa do Passado Podcast, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Tchau, Tchau. gente. É. Thank